Boa noite, irmãos. Quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer ao pastor Cleiton, né, pelo convite, poder compor a mesa aqui com os colegas, né, o Felipe, o Vinícius, o Tiago e o Renato, né, e encontrá-los mais uma vez, dessa vez para tratar de temas ou de um tema que é bastante controverso, como tem mostrado aí nas mesas, né, mas que os colegas são muito mais afeitos, né. Meu envolvimento com tecnologia se deu há muito tempo, e desde 2005 para cá eu tive somente envolvimento com tecnologia, especialmente a parte de programação, por prazer, trabalhando com programação em casa, né, para otimizar os meus trabalhos apenas. Mas as interações têm sido bastante interessantes, né, têm sido boas. E a minha abordagem hoje não vai ser uma abordagem filosófica, viu, Tiago? Pode ficar despreocupado. Eu quero fazer uma leitura de uma porção da Escritura. Esse texto já foi citado aqui pelo Vinícius, e a partir disso eu gostaria de tratar de um tema que tem por título o impessoal e o rosto, a necessidade e limites das mídias sociais no discipulado. Eu quero fazer isso à luz do verso 12 da segunda carta de João. Que eu farei a leitura e direi por que esse tema é tão pertinente, né? O verso 12 da segunda carta de João diz: tendo muito a escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja plena. Esse é o texto, então, que eu tomarei por base para abordar o tema, o impessoal e o rosto. Necessidades e limites das mídias sociais no discipulado à luz de João, verso 12. Quando nós tratamos de discipulado, eu estou falando do envolvimento dos crentes na admoestação, na instrução, no estímulo, no encorajamento de uns aos outros, e não em um programa específico que é feito uma classe para o conhecimento da doutrina da igreja na qual alguém irá pertencer. Essas classes são importantes, a dinâmica da igreja é importante, mas eu estou mais preocupado, né, mais voltado para o discipulado no tom daquilo que chamaríamos de fraternidade cristã, onde nós nos estimulamos uns aos outros, as boas obras, onde encorajamos uns aos outros na fé cristã, na perseverança, onde nós suportamos uns aos outros em suas fraquezas, estamos um ao lado do outro ali, então, para o crescimento cristão. É isso que eu quero dizer por discipulado, tá? Então, tendo isso em mente, talvez todos aqui conhecem esse conceito a partir do Ministério Nove Marcas, e se não conhece, vale a pena, então, conhecer, pois isso certamente dá uma dinâmica mais viva à própria igreja e aos próprios crentes no exercício dos dons que eles têm uns aos outros, ok? Tendo dito isso, o tema sobre rosto em obras teológicas, assim, é bem escasso, tá? Há duas obras recentes que tratam do tema. Uma, assim, traduzindo livremente, significa Brilhando como o Sol, do David Winkel, publicado em 2016, e um, publicado em 2018, fevereiro de 2018, agora, né, pelo Verne Poyfres, que tem por título Teofania. Essas duas obras tratam exatamente do tema que pode ser traduzido como rosto ou presença, tá? Eu não poderia deixar de falar, porque certamente vocês vão encontrar aqui e acolá algumas outras obras, que não são teológicas. Tiago, pronto. Uma de um filósofo judeu chamado Emmanuel Levinas, né, que é o especialista na filosofia do rosto, da alteridade, no respeito e a ética ao outro, e um publicado
Realizações do Roger Scruton, O Rosto de Deus. Então, são obras distintas. O meu foco será aquilo que a Escritura tem a dizer sobre esse tema. E ainda que essas obras não estejam, sejam recentemente publicadas, e elas não tratem especificamente sobre tecnologia e redes sociais, elas têm muito a nos ensinar sobre o tema a partir da relação Deus encontrando o homem. Então, quando nós falarmos acerca desse assunto, temos por substrato o conceito de Deus encontrando o homem. E nesse encontro há transformações reais no homem, né? As histórias bíblicas são inúmeras quanto a isso, como nós iremos ver mais adiante. Então, é inegável que a Escritura tem, de fato, uma consideração sobre a presença ou o rosto. Por exemplo, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. A palavra usada para diante, né, panim, é rosto, não terás outros deuses na minha face. Tá? Então, esse é um tema que não é apenas uma referência antropomórfica, ou uma teofania, como o Verne Poyferes coloca, mas é, de fato, o fato de que Deus está presente conosco. Isso vai ter implicações, claro, para a nossa criação, né, como criados à imagem de Deus. Então, tendo dito isso, eu quero ver com vocês rapidamente um pouco sobre esta carta. Essa segunda carta de João, se você pudesse consultar um manuscrito ou um papiro onde ela foi escrita, ou os papiros que contêm esse texto, é um pequeno papiro de 25 por 20 centímetros. Então, é um folheto, digamos assim, tá? Uma folha dessa que nós temos em casa, uma folha de papel dessa que nós temos em casa, é uma carta pessoal, tá? Circular, embora pessoal, mas uma carta circular, certamente conhecida nas igrejas do primeiro século, e a ocasião que João escreveu essa carta diz respeito àquilo que o Donald Carson, no livro Introdução ao Novo Testamento, chama de gnosticismo incipiente. Todos aqui certamente sabem o que era a filosofia gnóstica, filosofia que negava que Cristo realmente não era uma pessoa em carne humana. Era uma aparição, era um fantasma, digamos assim, tá? Que Cristo tinha apenas uma aparência de carne humana, de homem de verdade, de onde pudesse ser tocado, né? Era uma aparição, digamos assim. Os gnósticos, né, esse gnosticismo incipiente, entendia que Cristo parecia humano. Isso tem uma implicação, como João vai deixar claro na sua primeira carta e nessas outras cartas. Como você se relacionaria com aquilo que parece humano? Como é que você se relaciona com aquilo, né? Nos nossos dias, o desafio nas ciências cognitivas, né, e especialmente na área de ciência da computação, é sobre inteligência artificial. Como você se relacionaria com aquilo que parece humano? Lembro-me de uma cena do filme Eu, Robô. Todos aqui devem ter assistido esse filme, né? E há uma cena em que o personagem, né, o ator Will Smith, está de frente com o Sony. E eles estão numa mesa discutindo, e o Will Smith pergunta para ele se ele era capaz, né, de compor uma sinfonia, se ele era capaz de escrever uma poesia, se ele era capaz de fazer tudo aquilo que um humano faria. E o robô simplesmente pergunta para ele assim: e você é? Então, o que é que definiria o humano? E como é que você se relacionaria com aquilo que parece humano? Como é que você se relacionaria com um fantasma? Então, os gnósticos, certamente, todos, como eu já disse, já conhecem, enfatizavam que o aspecto físico é mau e o espiritual é bom. Eles enfatizavam que o contato com o físico, com o real concreto, é mau, né? Mas o contato com aquilo que é espiritual ou abstrato, esse é bom. Eles, né, tinham, portanto, um conceito que não seria muito estranho à busca pela abstração ou pelo contato com o abstrato. Tá? Abrindo parênteses, parece que é isso que a gente encontra com as mídias sociais, né? Elas têm exatamente esse contato distante com aquilo que parece humano, com aquilo que parece ser real, mas ele é abstrato.
Tá? Então, nós nos relacionamos nas mídias, nós não estamos nos relacionando com o que é físico, com o real. Parece real. Nós interagimos, falamos, ouvimos, nós até, a boca enche d'água quando você vê algum alimento, algum prato, na mídia, da fome. Eu tinha que falar sobre alimento também. E qual é a sua interação com aquilo? Então, o propósito de João com essa segunda carta é advertir aos crentes o perigo, deles serem indiscriminados com isso, deles não estarem atentos a esse tipo de interação, especialmente com aquilo que parece que não é real, que parece real. Aqui, no caso, com o Cristo que parecia real, um Cristo que tinha conceitos que poderiam ser explicados, mas ele não era um Cristo real. Nós vemos isso na primeira carta que ele escreve, no capítulo 2, especialmente o capítulo 4, no versículo 1 a 6, da primeira carta, João diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A expressão veio em carne, todo Espírito que confessa que Cristo encarnou é o Espírito de Deus, ou seja, que ele era humano de fato, que você poderia tocar, para usar a expressão que João usa na primeira carta, aquilo que nós ouvimos, vimos com os nossos olhos, temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então, se o Espírito, se o ensino confirma que o Cristo que veio é esse Cristo humano, de natureza divina e humana, se esse é o ensino professado, então esse é o Espírito, é o ensino de Deus. Mas todo aquele que confessa que Jesus Cristo não veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Então, o apóstolo João teve essa preocupação com esse ensinamento que surgiu ali logo nos primeiros séculos. Então, o que é que João quer? Ele quer dizer que é perigoso você se relacionar com aquilo que parece real. Ele quer dizer que, assim como é perigoso para a alma, para a nossa vida, se relacionar com um Cristo que não é real, é perigoso, por implicação, você relacionar com aquilo que parece real, com aquilo que parece de fato deste mundo, mas que te despersonaliza. Um Cristo místico, um Cristo não físico, é um Cristo despersonalizado. É um Cristo que você não pode tocar. É um Cristo que você não pode se relacionar. Assim, nós temos alguns propósitos mais determinantes que João coloca aqui nessa carta. Veja comigo, primeiramente, no versículo 1 a 4. Ele diz: Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns ao outro. Até o versículo 4, eu pulei para o versículo 5. Mas se vocês lerem atentamente os primeiros versos, João está, na verdade, defendendo a própria verdade, que dá unidade aos crentes. Qual é essa verdade estabelecida nesse texto? A verdade de que Cristo é real. Essa unidade, do Cristo que encarnou, é que dá unidade aos crentes. A verdade que unifica os crentes é a verdade do Cristo encarnado. Do versículo 5 a 11, João estabelece aquilo que seria conhecido como mandamento do amor, como uma obediência a Cristo. Você pode ler isso, diz o versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Até o versículo 11, João vai estabelecer que o amor é uma espécie de obediência a Cristo, ao Cristo encarnado, e esse amor, ele é distribuído aos crentes, mas não. E aí sim, ele faz uma discriminação com os enganadores. Veja comigo no versículo 7. Diz: Esse é um mandamento que vocês ouviram desde o princípio, então andem nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus.
Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. Então, o mesmo amor na qual nós andamos, o que unifica os crentes em torno da doutrina do Cristo encarnado, é o mesmo amor também que separa-nos daqueles que negam o Cristo encarnado, dos quais nós nem deveríamos recebê-lo. Aqui ele não está dizendo, né, que você nunca dê um bom dia, uma boa tarde. Ele está dizendo que você não tem comunhão com os tais. E, por fim, nos versos 8 em diante, o apóstolo João quer encorajar-nos, tá, a essa pureza doutrinária, digamos assim, tá, que os crentes não deveriam, em hipótese nenhuma, se apartar do Cristo que é encarnado, em hipótese nenhuma. O Cristo que é apresentado por João é, portanto, o Cristo que nos mostra o que é o mundo, quem é o homem e quem Deus é. Algo que é completamente irreal, ou que parece real, não pode nos dar conhecimento verdadeiro. Não nos dá conhecimento verdadeiro, nem sobre o mundo, nem sobre Deus, nem sobre nós mesmos. Eu vi recentemente de como é que as mídias sociais têm aumentado a nossa ansiedade. Ou seja, exatamente na contramão daquilo, né, nós somos... Talvez ela esteja apenas revelando alguns pecados de nossos corações, apenas isso. Mas nós somos encorajados aqui, uma vez que nós um dia estaremos perante o Cristo real. O esboço dessa carta, a parte final que eu li, o verso 12 e 13, encerra assim, então, a carta. O esboço da carta é simples, portanto, de ser percebido. O versículo 1 a 3, nós temos uma saudação, percebe-se o destinatário, tá? O remetente. Eu não quero discutir aqui de quem ele está falando, a senhora, mas parece um consenso dizer que ele está se dirigindo à igreja, nós não vamos além disso. No verso 4 a 11, portanto, ele nos ensina como manter a verdade em amor, em torno da doutrina da encarnação de Cristo. Do verso 4 a 6, dentro dessa perícope, então, a prática da verdade em andarmos, né, segundo o mandamento do Senhor. Do verso 7 a 11, ele nos mostra como nos proteger, como proteger a própria verdade e como nos resguardar do erro, né? Ou seja, como nós devemos proteger acerca do Cristo encarnado e, por fim, rejeitando o erro. E no verso 7 a 8, as dúvidas que são levantadas quanto ao Cristo encarnado. E, então, nós devemos nos guardar dessas coisas que nos afastem do Cristo que encarnou e dos enganos que podem surgir quanto a confundir o Cristo encarnado com uma aparência de um Cristo, nos guardar dos enganadores. E as considerações finais do verso 12 e 13. Vemos agora o nosso verso, o verso 12. Diante disso aqui, eu quero que você entenda, então, portanto, o seguinte: com quem nós nos relacionamos? João tem muita preocupação com o tipo de Cristo que os cristãos poderiam abraçar. E nós também deveríamos ter preocupações quanto ao tipo de crenças que nós temos. A crença que nós temos acerca de restringir o mundo, por exemplo, a considerações apenas de Matrix, né? Apenas como se fossem ilusão, tais como alguns orientais, é preocupante. Afinal de contas, o que é que pode gerar de crenças verdadeiras em um mundo irreal? O que é que pode gerar de crenças, né, de conhecimento verdadeiro num mundo sem conceitos que não possam ser tangíveis, considerados, né, a partir daquilo que a Escritura nos mostra como revelado? Vejam comigo, então, o que João faz para poder advertir a igreja do Senhor Jesus Cristo quanto a essa cautela. Esse verso 12, tal como o verso 12 e 13, né, da terceira carta, verso 13 e 14, que ele diz algo mais ou menos parecido: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena, espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Esses versos nos dizem muito acerca da relação mídia e discipulado. Quando eu estou falando mídia, no primeiro momento, eu não quero que você pense a rede que você tem nesse instante, a rede social que você usa nesse instante. Considere que João acaba de escrever uma carta, cujo conteúdo é em si mesmo grande ensino acerca de comunhão, instrução e defesa da sã doutrina. Eu quero que você tenha isso em mente. João acaba de escrever uma carta, um bilhete, 25 por 20 centímetros, que era o que ele tinha de recurso naquela ocasião.
em seu cerne, diz o Michael Krug no livro Heresia da Ortodoxia, em seu cerne, o que parece estar claro aqui para os cristãos do primeiro século, é que eles conheciam bem o tipo de mídia que eles tinham. Eles conheciam bem o tipo de recurso que tinham para que pudesse, assim, ensinar acerca do que era a comunhão, instrução e defesa da sã doutrina. Enquanto alguns poderiam usar esses recursos de modo errado, né, como, por exemplo, o processo de pseudoepigrafia. Talvez os alunos da Charles Spurgeon saibam de fato o que é isso. Os outros talvez possam não ter ouvido ainda. Paulo adverte, por exemplo, a igreja de Tessalônica, no capítulo 2, de que alguns poderiam ser demovidos acerca da vinda de Cristo por palavra, espírito ou por carta, como se de nós procedesse. Então, alguns também, né, dos heréticos, estavam escrevendo cartas em nome dos apóstolos. Eles estavam usando a mídia da época. Enquanto os apóstolos escreviam para a preservação da sã doutrina, instrução da igreja de Cristo, e o estímulo à comunhão dos cristãos, os heréticos estavam escrevendo para deturpar, né, esses ensinos. Então, o cristianismo primitivo mostra que estava ocupado com livros, que estava ocupado com a mídia daquele momento. O apóstolo João aqui diz que tinha, portanto, muita coisa para escrever. Eu tenho muitas outras coisas para comunicar a vocês, mas eu prefiro comunicar essas coisas pessoalmente. Quando eu falei sobre necessidades e limites, é nisso que eu estou pensando. Havia uma necessidade urgente da parte de João em advertir a igreja de Cristo quanto à heresia do gnosticismo. Houve uma necessidade, né, em que a mídia mais rápida naquela ocasião era, de fato, a carta. Uma carta circular, uma carta que poderia ser levada rapidamente, não tão rápido hoje quanto... Não, o sistema de correio brasileiro não é tão rápido. Eu pensei nele, mas a gente não vai pensar nisso, né? Tão rápido quanto a Amazon, né? Pode ser dito? Pronto, né? Mas nós temos, sim, aqui um mecanismo mais rápido para poder instruir a igreja. Ao mesmo tempo, portanto, ele reconhece que há um certo limite nessa mídia. O limite é que ele diz que há coisas que podem ser e precisam ser comunicadas pessoalmente. A tinta e o papel que João se refere aqui, então, implica urgência. Vejam as cartas de Paulo. Você pega a carta de Paulo aos Gálatas. Diante da ameaça dos judaizantes, Paulo escreve uma carta que pudesse ser rapidamente levada às igrejas da Galácia. Veja a carta que ele escreve aos Coríntios, onde ele diz, olha, eu sei que a carta que eu estou escrevendo é uma carta bem severa, mas quando eu chegar aí, vocês vão ver que não é bem assim. Eu costumo contar uma historinha para mostrar mais ou menos o que é que estava aqui implícito. Um casal, né, um pai e uma mãe, recebem um bilhete do filho, né, e o pai fica indignado porque o bilhete vinha pedindo dinheiro. Ele se dirige à esposa e diz, está vendo aí o que é que seu filho faz? Olha aí, pega o bilhete, pai, manda dinheiro. E a mãe pega o bilhete e diz, não, meu filho, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, pai, mandam dinheiro. Então, as cartas têm esse poder da impessoalidade. Termina sendo lido, talvez de modo mais severo do que talvez ela pudesse ter sido escrita. Então, ela tem urgência, abrangência. Nessa mídia que nós temos aqui, nós vemos um processo geográfico. Pense as igrejas da Ásia. Historicamente, nós temos, em termos de manuscritos só do Novo Testamento, com versões, testemunhos e tudo mais do Novo Testamento, cerca de 25 mil testemunhas. A abrangência desses documentos no norte da África, em Alexandria, em Antioquia, Constantinopla, em Roma. Quer dizer, a abrangência da carta, no primeiro século, a tinta e papel aqui usados, implicavam a abrangência. Mas tem um outro elemento, a preservação. Aquilo que João escreve aqui está agora para todo o tempo, até o dia da vinda de Cristo. Está preservado. Mesmo assim, João entende que, ainda que fosse urgente, e ele escreveu uma carta, ainda que fosse abrangente, todas as igrejas poderiam ter acesso, e ainda que estivesse preservado, mesmo assim, João entende que a mensagem, embora suficiente, ainda estava incompleta, porque faltava um toque de pessoalidade, ou de personalidade. Nós vemos isso quando ele utiliza uma conjunção adversativa forte, Mas espero ter ir convosco e falar face a face. Os estudantes aí sabem que
As conjunções lá no grego são distintas, né? E aqui ele usa uma bem forte. Diante disso, João entende, então, que ele julgou que há muito a dizer, mas que aquela mídia não era suficiente para cumprir tal propósito, avaliando que o melhor seria fazê-lo face a face, né, boca a boca, ou seja, pessoalmente. Eu não quero ingressar em muitas considerações ainda, mas eu penso que você já consegue perceber um bom uso dessa mídia no processo de discipulado. Ali estavam os crentes ameaçados por uma heresia. Heresia essa que se propagou rapidamente. Heresia combatida no segundo século, a que adentrou a história do cristianismo e que nós nos confrontamos ainda hoje com ela. Então, na urgência, João escreve algo contra um falso ensino. Sabe que é dessa abrangência também. Agora, todos nós, tendo acesso a esses documentos, em qualquer mídia hoje, tá? Algo que saiu do papiro e foi parar em nossos dispositivos, né? Agora, a abrangência em todo local tem como reconhecer o que é um falso ensino. Nós podemos ser instruídos com isso, nós podemos instruir uns aos outros com esse material, com essa carta. E a preservação. Pense por um instante, né, se nós não tivéssemos acesso a esse material. Então, João entende que, embora urgente, embora abrangente e pronto para ser preservado, ainda assim, essa mídia não era suficiente para cumprir um certo propósito. O propósito de estar presente face a face, ou seja, pessoalmente. É isso que diz a segunda parte do versículo. Espero ter ir convosco e falar face a face. Um parênteses. Não há absolutamente nenhuma controvérsia aqui quanto à suficiência da Escritura. Não é isso que está sendo pautado aqui. Como foi dito em alguma ocasião, acho que pelo Felipe Sabino, nós temos a carta de Deus para nós. Mas como nós vamos perceber, como um bom judeu, João conhecia bem a teologia do rosto. Ele sabia que o povo de Deus no Antigo Testamento havia encontrado Deus face a face. Ele sabia que a experiência desses encontros com Deus eram experiências marcantes, porque a presença de Deus estava com o seu povo. Ele sabia que havia mudanças, mesmo mudanças físicas, naqueles que se encontraram com Deus. Não seria muito, por exemplo, fazer um salto para Apocalipse, na hora que João se encontra com o Cristo ressurreto, e o vendo fisicamente, ele cai em terra, e muitos outros. Quem não lembra quando Isaías viu o Senhor assentado no trono e disse: vou perecendo, capaz de morrer. Então, nunca mais para fazer, como a gente estava conversando agora há pouco, vamos cantar e eu vejo a glória, né? Aquela musiquinha lá cantada, né? E nem vai ter vontade de correr, de pular, nem de saltar, enfim. O que nós encontramos é que todos aqueles que se depararam com a presença de Deus, que a Escritura chama de face, tiveram mudanças físicas, mudanças espirituais, e como resultado desse encontro. E essa face, obviamente, reflete a santidade de Deus. Nós poderíamos relatar de Gênesis até Apocalipse esses encontros. Não se faz necessário, mas vocês certamente lembram de alguns desses encontros. A esperança, né, de encontrar Deus face a face, né, é relatada na Escritura como um todo também. Por exemplo, a expressão, né, nos Salmos, né, preenche os Salmos, diz um certo escritor, a expressão: não ocultes de mim o teu rosto. 26 vezes aparece no Antigo Testamento a expressão ocultar o rosto. E o salmista fica perturbado quando ele, no Salmo 13, por exemplo, pergunta: até quando o Senhor vai ocultar de mim o seu rosto? Pois sem o rosto, sem a presença de Deus, né, o salmista estaria perdido. Historicamente, né, na teologia bíblica, o rosto de Deus se manifesta no Cristo encarnado. É isso que está sendo, portanto, recuperado aqui. Do começo ao fim, a ponto do apóstolo Paulo de transformar a promessa do rosto de Deus no Antigo Testamento e nos dizer que agora, né, enquanto nós vemos por espelho, nós o veremos face a face. A razão, portanto, do apóstolo João falar sobre estar presente com os discípulos, com a igreja do Senhor, para tratar de mais assuntos além desse, é que ele está de fato ciente de que é a presença real, né, que faz toda a diferença. A mídia pode alcançar rapidamente alguma coisa, alguma instrução, mas é a presença que faz toda a diferença. É ela quem encoraja.
Nós devemos lembrar quando o Senhor havia dito a Moisés que enviaria um anjo com ele para subir, e ele disse: não, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Devemos lembrar que o Senhor havia dito a Moisés que falava com ele como um amigo, face a face. Nós devemos estar cientes, portanto, de que o rosto, a presença, é de fato aquilo que nos torna humanos, nós somos a imagem de Deus. Certa vez, numa discussão com alguns colegas, a pergunta sobre por que nós não fazemos as imagens de Cristo. Elas são muito variadas. Nós não temos, deixando de lado as discussões teológicas quanto a isso. Mas se você for em cada cultura, o Cristo representado é segundo aquela cultura. O Cristo chinesinho, o Cristo norte-americano, galego dos olhos azuis, enfim, cada um segundo isso. Por que nós não temos essas figuras representativas, descritivas pelos apóstolos? Uma das razões é porque nós somos criados à imagem de Deus, e o rosto de Deus é visto quando nós estamos juntos, um no outro. A imagem de Deus é vista um no outro. Ao olhar para vocês, vendo esse rosto, nós estamos vendo de fato a imagem de Deus. Eu não preciso de outra imagem nesse sentido. A presença, portanto, nos mostra quem nós somos. Mais adiante, quando eu fizer uma referência ao texto do reverendo Valdislau Gomes, eu acho que isso é muito interessante, pois nós temos perdido esse contato, e olha que quem está falando é alguém que é bem antissocial. Eu sempre digo onde eu passo, eu sou bem antissocial, tenho muita dificuldade de sociabilização, tenho poucos amigos, mas a gente vai perceber que o caráter do Deus que nos criou está presente quando nós estamos presentes. A mídia social não faz isso. Lembre-se aqui, então, qual é a razão que João apresenta para poder falar face a face. Ele diz: para que a nossa alegria seja plena. Mais uma vez, aqui está o objetivo. Por que eu quero falar com vocês pessoalmente? Eu tenho muito o que escrever, mas eu quero falar pessoalmente com o objetivo de que essa comunicação com o destinatário, nos traga maior alegria. Você pode sim ficar satisfeito, os relatos de missionários chineses, quando receberam a Bíblia, a alegria que eles tiveram quando tiveram uma Bíblia na mão, mas você ficaria muito mais satisfeito se estivesse presente. Receber a carta, uma carta, um e-mail, um WhatsApp, certamente ele traz alguma alegria, mas nada se compara se alguém estiver à mesa com você, compartilhando do comer e do beber, que são dons de Deus. Então, o objetivo, a razão por trás disso, é para que a comunidade, a comunhão e a fraternidade pudessem ser expressas de maneira real. Aqui fica claro, portanto, por que eu tirei a conclusão de impessoal e o rosto. Você tem algum contato com um impessoal, mas ele não produz a alegria que somente a presença pode fazer. Ele não produz. O Deus que se revelou teofanicamente no Antigo Testamento, à medida em que ia se revelando teofanicamente, mostrando o seu rosto, mostrando a sua glória, encarna. E agora sim, lembram quando Cristo estava para subir aos céus? Ele estava a ser morto, sepultado, e depois ressuscitaria. Os discípulos ficaram entristecidos. E ele ensinou aos discípulos que ele estaria com eles depois. E mesmo tendo assunto aos céus, o Senhor não nos deixou algo irreal ou simplesmente abstrato. Ele nos enviou uma outra pessoa. Ele nos enviou o seu Espírito para que estivesse conosco. Assim, aquilo que é dado aqui pelo apóstolo João tem, de fato, um caráter do Deus triuno. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos nesse discipulado, coisa que a mídia social não nos faz, ela reflete claramente o caráter do Deus trinitário. Então, algumas aplicações rápidas, então, sobre o nosso tema. As mídias sociais podem nos servir na urgência, na abrangência, mas elas continuarão incompletas no processo de discipulado. Continuarão incompletas. Você pode assistir todos os vídeos dos grandes pregadores, mas você será desconhecido para ele. Mas você pode ser conhecido pelo pastor da igreja local. Você pode ser conhecido pelos presbíteros na igreja local. As pessoas, você pode ter uma grande família espalhada no mundo como cristão, mas é na igreja local
onde você de fato é conhecido, onde você pode sentar à mesa com seus irmãos. É óbvio que você pode receber um convite de uma igreja lá no Japão, sem nenhum problema, e sentar à mesa com eles, através da mídia social. Mas nada se comparará a essa presença. É óbvio que a mídia digital nos auxilia, portanto, no combate ao erro. Sim, pela urgência, você escrever num blog contra um falso ensino, você vai ter urgência e abrangência. Estávamos comentando sobre o falecimento, acho que, não sei se foi ontem, estávamos comentando sobre o falecimento do pastor Billy Graham. Imagine num momento se isso tivesse acontecido sem Facebook, sem WhatsApp, sem Instagram, sem as mídias. Quando é que nós estaríamos sabendo? Mesmo sem um telefone, imagine. Digamos que estivéssemos só na era da carta. E o correio brasileiro entregando. Pronto. Então, lembre-se, as mídias sociais podem servir nessa urgência. Você tem um irmão que está fraquejando na fé? Sim, uma mensagem de WhatsApp escrita, ou áudio, ou um e-mail, numa emergência, numa urgência, vai servir sim. Mas certamente nada se comparará se você estiver com ele. Há um falso mestre, você escreve um livro. Você faz um blog, você faz um vídeo. Está ameaçando a sã doutrina? Faça isso. Que se propague tal vídeo contra aquele falso ensino. Mas nada se comparará quando tais falsos mestres forem combatidos publicamente, com pastores corajosos que podem denunciá-los. Então, nós podemos discipular. Eu tinha falado com o Vinícius, utilizei muito material do Nove Marcas sobre discipulado. Traduzi alguns para utilizar na igreja. Foi muito bom o que eles produziram lá. Pedi autorização, falei com o Vinícius, pode, disponibilizam para isso. Mas não bastava simplesmente eu traduzir e enviar à igreja local que eu pastoreava. Não. Eu tinha que estar presente com eles. Eu tinha que ensiná-los. A fraternidade, portanto, nunca, absolutamente nunca, será plena pelo irreal, ou pelo que parece real. E aqui é uma crítica. Quantos amigos você tem no Facebook? Quantos amigos você tem? Quantos? Morra para ver quantos amigos você tem. Você precisará pelo menos de 6. Se for um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais. Mas você não vai precisar de muitos. Então, quantos amigos? Eu fico surpreso, porque algumas vezes, aqui nós estamos dando essas palestras hoje, muitos de vocês nos conhecem da mídia, de uma rede social dessa. Mas a gente não conhece todos vocês. Não conhece. Eu não conheço todos aqui, eu conheci alguns poucos. Aí se aproxima, fulano, tudo bem, eu acompanho o seu blog, eu acompanho sua página. Ok, e quem é você? E aí sim, é nessa presença que nós podemos construir uma amizade real, uma fraternidade cristã real. É nessa presença que nós podemos ter, de fato, alegria maior, alegria plena. Relacionar-se comigo pelo Facebook não te torna, de fato, meu amigo. Não te torna. Nem me relacionar com você desse modo. Vai se tornar meu amigo quando nós estivermos nos conhecendo mais próximos. Mas, certamente, se você estiver com alguma dificuldade em escrever uma mensagem, um WhatsApp para mim, e eu puder te socorrer naquela ocasião, graças a Deus por isso. Dificilmente eu terei condição de sair naquele mesmo instante para te acompanhar ali. Mas eu posso fazer isso por meio de uma mídia social. Assim, o caráter impessoal das mídias retira de nós o próprio rosto. O caráter impessoal da mídia retira de nós a própria presença. Nós acreditamos que nos é suficiente. E, no contrário, não só a revelação bíblica do Deus que se manifestou, que nos deu tábuas da lei, nos deu um texto escrito, mas que andou conosco, que encarnou e andou conosco, que comeu conosco, e que há de estar conosco no novo céu e na nova terra. Nós estaremos sentados à mesa com Ele, comendo com Ele, nós estaremos juntos,
conhecendo um ao outro pelo nome. O caráter impessoal das mídias retira de nós o próprio rosto. Num mundo contemporâneo como o nosso, diz um certo escritor, a presença de dispositivos, né, em todo lugar, com vídeos avançados, capacidades, né, extraordinárias das câmeras, né, conversa com todo mundo agora pela câmera, parece tornar a presença obsoleta. Mas ver um vídeo, mesmo conversando face a face, num vídeo, não é real. Aparenta, mas não é real. Não é. Tá? Eu fico a pensar, às vezes, diante disso, que nós estamos uma espécie de gnosticismo tecnológico. Gnosticismo tecnológico. Estamos confundindo o mundo real, a realidade virtual, com o mundo de fato real. Há algumas coisinhas que sempre me chamam a atenção. Há um desses memes, né, onde tem um personagem, né, pálido, né, assim, seco, parece que estava passando fome, ele saindo da caverna, né? E em cima, às vezes, escreve assim, é porque faltou energia, então ele teve que sair do Facebook, né, teve que sair da internet. De fato, gente, o caráter impessoal das mídias, né, retira de nós a própria presença e confundimos, nesse gnosticismo tecnológico, o real e o irreal. Nós temos aprendido, claro, pela graça de Deus, as grandes doutrinas, pelo que as mídias sociais nos transmitem, né, aquilo que nós conheceríamos outrora num livro físico, numa biblioteca lá em Oxford, agora está a alguns passos, né, alguns dedos digitados, né, digitando na tela. Mas seja como for, as ferramentas tecnológicas são simplesmente isso, ferramentas, que podem ser usadas de modo bom ou mal. Aqui foi usado de modo bom em defender a fé, mas estava sendo usado de modo mal pelos gnósticos. O face a face, reflete, como diz o reverendo Valdislau, o caráter trinitário e teorreferente. Eu quero fazer referência, já fiz a referência ao livro do Andreas Kostenberg, Heresia da Ortodoxia, mas o Valdislau diz, a personalidade humana, né, como trinitária, né, a habitação do verbo de Deus, com os homens e com os homens, a plenitude da personalidade divina e do caráter humano, permite-nos concluir um fato tríplice. A personalidade humana é analógica, isto é, o homem tem uma natureza teorreferente que só pode ser conhecida em relação a Deus, em relação à face de Deus. Ela é pactual, ou seja, ela tem um propósito relacional. O homem foi criado por Deus, por um Deus pessoal, para a comunhão com Ele e com o próximo. E ela é dialogal, ou seja, tem uma finalidade refletiva de glorificar a Deus e usufruir o processo para sempre. E é nesse encontro que reside o tema, princípio da obediência e do amor a Deus, que confere ao homem a plenitude da sua personalidade. Eu poderia continuar a leitura, mas o nosso tempo já se esgota. Então, a plenitude da alegria em Deus é de que nós somos a sua imagem e vemos a sua face na face do outro. Você não se relaciona com tinta e papel. Você se relaciona com o Deus pessoal, que fala, com o Deus pessoal que encarnou, que andou entre nós, e que, embora agora esteja no céu, enviou uma outra pessoa para se relacionar conosco. Enfim, eu penso, portanto, que, à luz daquilo que João nos coloca, as implicações para o nosso uso na mídia, é um uso em que nos mostra uma necessidade, ela é necessária para que nós possamos, de modo urgente, nos aconselhar, nos discipular, nos instruir, nos estimular às boas obras, mas ela tem seus limites. Limites esses que são impostos pelo caráter impessoal. Nós não somos seres impessoais. Deus não criou seres que parecem reais, criou pessoas reais que refletem o seu rosto. E nós vemos ao Senhor, um no rosto do outro. Assim, o Deus que encarnou é de fato a presença que nós precisamos e precisamos manifestar no nosso relacionamento. Use as mídias com sabedoria, sabendo que você pode socorrer alguém,
pode preservar aquela sua mensagem, pode fazê-la ser abrangente, mas se puder estar face a face, certamente a sua alegria será muito, muito maior. Deus nos conceda a graça. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque a palavra do Senhor nos mostra que fomos criados à Tua imagem e refletimos assim, ó Deus, a imagem e semelhança do Senhor, e vemos essa imagem uns nos outros. E embora sendo o Senhor o Espírito e habitando numa luz que nós não temos acesso, o Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, se manifestou a nós, ó Deus, de modo real, e nós podemos ver a glória do Senhor. Como diz a Tua palavra, vimos a glória do unigênito, a glória do Senhor, no Verbo que habitou entre nós. E agora, Senhor, nós sabemos de fato quem nós somos. Nós não somos seres impessoais, somos seres que se relacionam com o Senhor, que dialogam com o Senhor, que estamos diante do Senhor, que estamos, segundo a expressão, corandel, e que nós agora, Senhor, também nos relacionamos pactualmente com o Senhor, mas é no Senhor também que nós estamos na presença uns dos outros, nos relacionando pactualmente também uns com os outros. E embora o Senhor tenha nos dado, ó Senhor, a Tua palavra viva e eficaz, preservada através de tantas mídias ao longo do século, desde pedras, papiros, pergaminhos, hoje nas mídias digitais, aprove ao Senhor andar conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo e ter enviado o Teu Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, para que assim estivesse conosco também, Senhor, nos mostrando quem nós somos. Livra-nos, ó Senhor, de confundirmos o mundo virtual com o mundo real. Livra-nos, ó Senhor, da impessoalidade. Livra-nos, ó Deus, para que assim nós possamos saber que a nossa alegria é plena quando nós estamos diante do Senhor e uns com os outros, crescendo em graça, crescendo em sabedoria, segundo a revelação do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelas mídias sociais, e muito obrigado porque o Senhor nos concede, segundo a Tua palavra, a compreensão de que nós somos plenos quando estamos diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.